Olá, a partir de agora está começando mais uma edição do programa Unifra Entrevista, aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. E o tema que a gente vai analisar, vai conversar, vai debater hoje são as lutas femininas contemporâneas, as diferenças das lutas femininas contemporâneas com as lutas femininas das últimas décadas. Lembrando que o Unifra Entrevista tem a produção da acadêmica de jornalismo Laís Giacomelli. E a nossa convidada de hoje para falar sobre esse tema de certa forma, polêmico, hein? Com certeza, é a professora Nikellen Acosta Viter. A professora é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e a Nikellen também é professora do curso de Tecnólogo em Design de Moda aqui do Centro Universitário Franciscano. Professora, muito obrigado pela sua presença, desde já muito obrigado também por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Professora, quando começaram as lutas femininas e assim, as mulheres elas ainda têm muito por que lutar? Ou na atual situação que elas se encontram assim, a senhora acha que daqui a pouco vai dar uma estagnada, a mulher já vai se acomodar ou não? Não. Jamais? Jamais. Nós temos agora, eu acho que a gente pode contar com uns 200 anos de luta aberta, né? Isso também não quer dizer que antes não houvessem grandes resistências das mulheres a uma série de questões e de opressões. Não é à toa que a própria Inquisição perseguiu e matou mais de 20 mil mulheres na Europa. Isso significa certamente alguma coisa bem importante em relação a essa atividade feminina no mundo social. Sim. Quando a gente fala das lutas femininas, será que o homem tem medo da mulher, que ela domine tudo, que ela tome conta de tudo, até por várias questões? Tem gente, por exemplo, que acha que a mulher ela consegue se concentrar mais, ela utiliza daqui a pouco a capacidade dela de uma maneira muito melhor, ela sabe utilizar melhor a capacidade humana daqui a pouco do que do homem, por exemplo? Alguns autores costumam apontar um medo do feminino, mas num sentido muito lato, que começa a aparecer em várias sociedades, em que há uma preocupação óbvia, clara, bem articulada, de que é necessário, sim, oprimir as mulheres. Ora, se uma sociedade inteira se organiza para estabelecer opressão, é porque algum medo há, né? Então a gente pode recorrer a Catão, senador romano, que dizia que se as mulheres já são o que são, sem nenhum direito, deem alguns direitos para elas e em breve elas estarão mandando em tudo. Obviamente há um medo, principalmente na questão da geração, né? As mulheres controlam o nascimento das crianças e a quem essas crianças pertencem como filhos. E a sociedade patriarcal precisava se organizar de forma que os homens tivessem certeza de que os filhos daquelas barrigas pertenciam a eles e não a outros homens. Então a gente tem aí uma organização que a gente chama de organização patriarcal, para oprimir e controlar os corpos, a sexualidade, as vontades, os desejos das mulheres. Claro. Professora, eu gostaria que a senhora falasse sobre, de fato, as lutas femininas contemporâneas. Se a gente pegar um conceito, por exemplo, hoje a gente tem, por exemplo, até a presidente do Brasil é uma mulher, né? O presidente do Brasil é a pessoa que comanda o Brasil. Vamos fazer uma análise, professora, rápido assim, das últimas décadas, das lutas que as mulheres, de certa forma, enfrentam hoje, daquilo que elas lutavam. Olha quanta conquista já houve, né? De certa forma, conquista de direitos que eram necessários. Quando a gente fala de feminismo, a gente costuma falar de 3 ondas. Né? A primeira onda, que é a busca por direitos políticos no final do século XIX até a metade do século XX, que foi que é a conquista do voto, a conquista da cidadania, embora eu ache que é um movimento bem anterior, ele começa no final do século XVIII, não só com a busca pela cidadania, mas com a busca pela educação também, né? As mulheres não tinham nem o direito de serem educadas. Quando elas eram educadas, sabiam ler e escrever, é porque tinham um pai ou um marido que fosse atencioso nesse sentido. Sim. Né? Então passa a ser, também a primeira grande conquista é o direito à educação, que nem todos os países do mundo conquistaram ainda, né? E hoje a gente tem vários estudos que apontam, inclusive, subdesenvolvimento estando relacionado com a falta de educação das mulheres, porque elas acabam sendo se tornam mais negligentes como mães, né? Elas não conseguem levar os filhos também à educação. Então, se tu educa as mulheres, tu educa uma sociedade inteira. Então, a educação primeiro, depois a questão do voto. Nos anos 60, que é a chamada segunda onda, começam os levantes pelo domínio do próprio corpo, né? A função de poder exercer a sua sexualidade sem haver uma série de regras morais que eram aplicadas com duplo peso.
Para os homens vale uma coisa, para as mulheres vale outra. Né? Hoje nós temos ainda problemas com a representatividade das mulheres na própria política, na própria estrutura, não só parlamentar, como do judiciário. A gente ainda tem uma menor representatividade feminina. E mesmo nós tendo uma governante mulher, ela é uma mulher que enfrenta alguns tipos de crítica e alguns tipos de comentários a respeito dela que envolvem o seu corpo, a sua sexualidade, muito mais do que isso aconteceria se fosse um homem como governante. Sim. Então, eu acho que nós temos ainda uma luta enorme em relação ao sexismo, ou seja, essa leitura de duplo peso. Para os homens vale uma coisa, para as mulheres vale outra coisa. Uhum. E qual a postura da mulher em todo esse contexto, professora, principalmente nas lutas do século passado para as lutas de agora? A senhora acha que ela se encoraja mais? Quando ela lutava lá no século passado, ela lutava com um certo receio da consequência daquilo que poderia acontecer, até por uma série de repressões que havia à figura dela? Olha, as feministas sufragistas, vai sair o filme agora em outubro, recomendo a todos que assistam, elas não eram nada medrosas em nenhuma situação. Né? Elas foram presas, elas fizeram greve de fome, elas foram obrigadas a se alimentar, elas foram torturadas, quer dizer, elas sofreram um bocado, algumas chegaram a morrer nesse processo ou ficaram paraplégicas ou tetraplégicas no processo de luta para que hoje as mulheres pudessem votar. É um processo de luta bastante grande no Ocidente. O que eu acho de grande diferença em relação a essas lutas do passado e de hoje é que hoje nós temos uma multiplicidade maior de agendas femininas. Nós tínhamos nessa época uma agenda mais enxuta, que está muito relacionada com o Ocidente, muito relacionada com o capitalismo, relacionada com as mulheres da burguesia e com as mulheres operárias. Hoje não, nós temos uma agenda que envolve elementos étnicos, as mulheres índias, as mulheres negras, cada uma delas vai expressar um tipo de feminismo e tem uma agenda, né, de lutas que correspondem ao seu lugar no mundo. E a gente acaba, hoje nós falamos de um feminismo interseccional, que é o feminismo que tenta abarcar todas essas lutas, fazê-las conversarem, sem desprezar a agenda, né, de outro grupo, sem fazer com que uma agenda se torne mais importante do que a outra, porque determinado grupo está participando mais do centro dos debates do que outro. Sim. Essa necessidade por lutar pelos seus direitos, das mulheres, no caso, professora, elas têm alguma relação com o relacionamento daqui a pouco, assim, lá na escola, quando, isso é para menino, aquilo é para menina, isso não é para você, e aí dizem para menina, mas o menino pode, ou às vezes a menina daí se questiona, mas por que o meu colega pode e eu não posso, e ela não recebe uma resposta, porque é assim, daqui a pouco ela pode receber uma resposta. É isso que gera, de certa forma, talvez até uma revolta daqui a pouco, uma desopressão do tipo, poxa, eu quero buscar os meus direitos, eu quero lutar, eu quero ir adiante. Infelizmente, a nossa estrutura escolar ainda está muito atrasada nesse sentido. Ela é sexista, a gente ainda recebe folhinhas dizendo para os meninos trazerem como brinquedos carrinhos e para as meninas trazerem como brinquedos bonecas. Eu tenho um menino de 6 anos que ontem fez uma fala indignada por causa das propagandas da televisão, porque não havia meninas nas propagandas das Tartarugas Ninjas e não havia meninos nas propagandas da My Little Pony. E ele achou aquilo absurdo. Ele disse, eu fico triste porque eu gosto de brincar com isso. E as minhas amigas gostam de brincar com as Tartarugas Ninjas. Por que as propagandas não mostram isso? Sim. Então, a gente percebe que tem agora uma dupla moral, né? Uma moral antiga que ainda se mantém em alguns pais, em algumas escolas, e uma nova moral que pensa, olha, não há por que sexualizar uma brincadeira. Inclusive tem um meme do Facebook que é maravilhoso, né, nesse ponto. Ele diz o seguinte, para saber se um brinquedo é de menino ou de menina, né? Se usa os genitais para brincar? Não. Então não é para, né? Então não tem, é para brincar. Se usa, então não é para criança. Aí tu coloca, né, se tu vai usar os genitais para brincar, bom, então não é um brinquedo de criança. Sim. Brinquedo de criança é o que exerce a imaginação. É o que exercita a imaginação em
qualquer. Então, eu acho que nós temos uma geração que está crescendo e que está tentando fugir desse sexismo, mas a nossa ainda é muito marcada. E ela está nas propagandas, ela está na televisão, ela está na escola, está em todos os lugares. Está em todos os lugares. Então, nós colocamos na página do Facebook da TV Unifra, professora, uma pergunta para saber o que as pessoas achavam em relação à contemporaneidade, em relação à mulher. Até o pessoal de casa vai ver, no mundo contemporâneo, o que a mulher representa para você. E olha só, a gente teve algumas respostas até bem interessantes. Na primeira delas, a gente tem aqui, o Erikson Friedrich, ele diz que após as lutas por igualdade de direitos, a mulher contemporânea acumula funções que antes eram delegadas apenas aos homens. A gente tem mais uma opinião também, uma declaração, que vem na sequência da Gabriela Kunz: a mulher contemporânea luta e continuará lutando por direitos iguais. O machismo está presente em todas as partes da sociedade e deve haver uma desconstrução cultural muito grande nesse sentido, mas às vezes que com acesso à informação, cada vez mais as mulheres se unem para que isso aconteça. Eu quero mostrar mais uma opinião também. No meu ponto de vista, a mulher está a ponto de conquistar a paridade total de seus direitos no mundo ocidental. Esse quem disse foi o Francesco Ferrari. Eu quero também mostrar mais última, no próximo bloco a gente mostra outras. O Robson está procurando, o Pedro Correia escreveu para a gente, para mim a mulher contemporânea é aquela que não se vê submissa. Bom, professora, até quem quiser acompanhar na íntegra o que essas pessoas colocaram lá como depoimentos para essa pergunta, basta acessar a página do Facebook da TV Unifra. Quando as pessoas colocam isso, a senhora acredita que inclusive a gente teve a opinião de 3 homens e de uma mulher, há já essa conscientização mesmo de que de fato que os direitos eles existem e são para todos? Eu acho que tem crescido, assim, eu percebo até dentro da minha própria trajetória. Hoje nós temos uma quantidade enorme de homens e de rapazes falando de feminismo, querendo participar, querendo entender, querendo ler. E dentro da minha própria área, que é a área da história, nós vemos uma grande quantidade de estudos falando da questão das masculinidades. Até porque toda essa construção em cima do feminino, ela também tem uma construção histórico, social, cultural em cima do masculino, do que os homens devem ser. E também há uma carga, né, em cima deles, embora uma carga que lhes dê alguns privilégios ao longo da vida, esses homens também são obrigados a se acomodar, ao ser forte, ao ser provedor, né, ao ser violento, inclusive, né, até isso se coloca na educação dos meninos, de que os meninos têm que ser violentos para serem meninos. Então, realmente, como disse a menina ali, acho que foi a Gabriela, é necessária uma desconstrução cultural de grande monta, e eu costumo dizer isso nas minhas aulas, o machismo ele é a cultura, né? Nós todos estamos imersos nele. Ninguém está livre de colocar uma opinião machista o tempo todo. A gente tem que depois se dar conta e dizer, me desculpa, eu fiz isso, né, mas eu estou pensando diferente. O feminismo nesse ponto é uma contracultura. Mas, por favor, não confundam. Feminismo não é a oposição de machismo. O machismo é uma estrutura na qual as mulheres são oprimidas. O feminismo não pretende a opressão dos homens. O feminismo é um movimento cultural, social, político que pretende sim o alcance de direitos iguais e também de deveres iguais. Porque, se eu não me engano, um dos meninos disse ali que as mulheres hoje suportam cargas que antes eram só dos homens. Mas os homens, na sua maioria, não suportam as cargas que eram das mulheres, como cuidar da casa, cuidar dos filhos. E aí a jornada dupla a qual as mulheres assumem é porque essa revolução ela acontece no mundo social, para fora, no mercado de trabalho. Mas da porta para dentro de casa, a revolução não acontece. Na porta para dentro de casa, o homem ainda chega cansado e senta, a mulher ainda chega cansada e vai lavar roupa, e vai fazer outras coisas. Então, é necessário também essa partilha de deveres dentro desse mundo feminino. Ou então nós vamos admitir que falta um gene nos homens, né? O gene que permite lavar a louça, dobrar uma roupa, lavar uma roupa. Não falta, né? Todos nós temos cérebros amplamente desenvolvidos e todo mundo pode fazer tudo. O Unifra Entrevista vai fazer um intervalo e olha, em um minutinho a gente está de volta para falar mais sobre as lutas femininas contemporâneas, né, as diferenças das lutas femininas contemporâneas com as lutas femininas das últimas décadas. Um minuto e a gente já está de volta.
Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e na edição de hoje o nosso tema são as diferenças das lutas femininas contemporâneas para as lutas femininas das últimas décadas. O Unifra Entrevista tem a produção da acadêmica de jornalismo Laís Giacomelli e hoje a gente recebe aqui no estúdio da TV Unifra a Nikellen Acosta Viter. Ela é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e a Nikellen também é professora aqui no Centro Universitário Franciscano do curso de Tecnólogo em Design de Moda. Falávamos dessa questão da porta para fora e da porta para dentro, professora, no bloco anterior, no finalzinho do bloco anterior. Ainda existe mesmo, né? Essa questão de que tem homens que da porta para fora falam, não, mas eu permito direitos, eu faço isso, eu faço aquilo, mas basta a gente entrar para dentro da porta, para dentro da casa, muitas vezes, desse homem, ele sequer lava uma louça. Isso se torna bastante complicado, principalmente no âmbito das relações. Né? Até porque, em muitos casos, as mulheres não querem mais a permissão dos homens nas coisas. Né? Elas querem a sua cidadania completa e não ser cidadãos de segunda classe, não ser sujeitos de segunda classe. E eu acho que ainda há coisas a serem pensadas, inclusive na questão das relações afetivas. Um dos problemas que a gente enfrenta hoje, e parece que tem aumentado exponencialmente no sentido de quanto mais reivindicações de liberdade as mulheres têm, maior aumento é a violência contra as mulheres, porque não se aceita, né, essa nova liberdade, essas decisões que vêm sem necessitar de uma permissão masculina. Sim. E aí nós temos então que hoje a gente fala até de uma epidemia mundial, tamanho o aumento, né, desse tipo de violência. Mas quando a gente fala de violência, a gente em geral está pensando na violência física pesada, que machuca ou que mata. Sim. Mas essa não é a única. Tem a psicológica também, né? Tem a psicológica também. Tu não vai conseguir nada melhor do que eu sou a melhor coisa que te aconteceu. Por que tu faz isso? Tu não é tão boa nisso. Não, tua cabecinha não está para isso. Quer dizer, tem um círculo de tornar as mulheres dependentes, né? E quando tem uma pessoa que é dependente, ela acaba se sujeitando a uma série de situações. E aí eu acho que uma das lutas é também por essa independência emocional. As mulheres têm que passar a valer, e isso dentro delas, por elas mesmas, e não pelo homem que está ao lado delas. Sim. Deixar de ser a esposa a mulher a mãe até o próprio jornalismo, né, ele reforça muitas vezes isso. Há algum tempo atrás eu vi uma autocrítica do The Guardian, quando foi apontar a investigação por corrupção da princesa espanhola, colocou a irmã do rei. Ela é uma princesa espanhola, ela não precisa ser... ninguém precisa dizer que ela é irmã do rei, quer dizer, mas ela continua valendo em função dos homens que a cercam. Para ver como isso está entranhado, E de certa forma não acontece só no Brasil, né? Não é geral, só no Brasil geral. Isso. A própria leitura de crime passional. Então ele ficou louco de ciúmes e a matou, então é um crime passional. Não, é um crime. Interessante quando a mulher mata o marido, ela friamente planejou. São dois pesos e duas medidas, né? Eu geralmente me incomoda muito a coisa do crime passional quando ele aparece na imprensa. Sim. Porque parece que ele atenua, ameniza o que aconteceu, que é uma violência no sentido de, não, tu me pertence, não vai me pertencer, senão
E as redes sociais agora, professora, elas vêm para acentuar essas diferenças das lutas femininas ou elas vêm para colaborar e para permitir ainda mais lutas, para permitir a busca por mais direitos ainda? Eu acho que as redes sociais são um armamento extraordinário, em termos de petições, em termos de internacionalismo do movimento, né? Nós conseguimos fazer com que a partir disso a mulher se torne um sujeito internacional que propõe, que exige políticas, atitudes. Veja o caso, por exemplo, das meninas nigerianas que foram roubadas pelo Boko Haram e que movimentou em nível mundial, né, a rede inteira com a campanha Bring Back Our Girls, e viraram Our Girls, quer dizer, nossas meninas. Elas não eram mais as meninas nigerianas, eram as meninas de todo o mundo. E eu acho que a rede ele tem esse papel fundamental de conexão, de ligação. Obviamente vai aparecer ali dissensões, conflitos, brigas. Hoje a gente nem fala mais de feminismo, a gente fala de feminismos, né? Porque tem vários olhares a respeito de como essas lutas devem ser traçadas. Mas eu acho que isso não enfraquece, isso enriquece. Sim. Agora, professor, e quando o feminismo, e quando a discriminação e tudo mais acontece de mulher para mulher, hein? Porque a gente sabe que às vezes tem essa situação, né? Tem mulheres que se acostumaram, que são de gerações diferentes, por exemplo, e que olham aquela mulher lutando e buscando. Existe muito isso, né? Mas é o comentário que eu fiz antes, né? Nós estamos todos imersos num mundo machista, né? Não ser machista que é uma contracultura. Ou seja, não ser machista... há mulheres machistas, né? Não, mas assim, todas foram socializadas dentro dessa situação e algumas ainda não conseguiram ver. Mas aí, vejam bem, também a gente não pode lidar com uma coisa de o feminismo iluminação, né? Eu sou uma iluminada, e então eu já vi, eu já sei e as outras não sabem. Acho que é uma questão de geração, é uma questão de história, né? É uma questão de ponderação e às vezes até é uma questão de ler e perceber e conversar. Porque às vezes o assunto nunca chegou na tua frente. No momento que ele chega na tua frente, há mulheres que podem, de uma hora para outra, se descobrirem tremendamente feministas. Né? Tem então, esse lado também. É uma questão de tempo, de pensamento, e eu acho que também vale para muitos homens. Né? Mas é uma questão de conversar, de dialogar e não de fechar, ou pior de tudo, partir de preconceitos a respeito do assunto. Sim. Vamos dar uma olhadinha em mais algumas respostas daquilo que a gente colocou na página do Facebook da TV Unifra. A gente tem aí a Lu Borges, e ela coloca que acredito que o sentido mais insurgente das mulheres no século XXI está na consciência crescente de empoderamento feminino, uma conquista diária e gradativa. Nós temos mais outras duas opiniões também. Agora do Armando Agostini, a sociedade em muitos aspectos continua machista, discriminatória e negando em muitas situações direitos iguais para homem e mulher. E na terceira e última opinião que a gente tem aqui, a Luísa Giacomo Chames, a gente tem a mulher contemporânea deixou de ser submissa para se tornar independente, lutando por liberdade, autonomia e respeito. Eu lembro vocês que quem de casa quiser acompanhar na íntegra essas opiniões pode acessar a página do Facebook da TV Unifra. Quer dizer, de novo, a gente vê ali, né, vê homem, vê mulher, enfim, colocando que de fato existe. Mas será que, e eu até já fiz essa pergunta, professora, será que a gente age na prática assim mesmo? Será que lá no fundo, até a mesma nova geração de homens, a nova geração de mulheres, a gente encontra mesmo essa aceitação de que nós devemos ter direitos iguais para homem e para mulher? Ao longo dos seus estudos, né, na sua formação de história e tudo mais, o que a história nos mostra, digamos, dos anos 2000 para cá e o que ela já mostra também dos anos 2000, no caso, no século anterior? Olha, acho que a Lu colocou uma coisa interessante ali, né? A questão de ser algo diário e gradativo, né? Todos os dias, manter-se buscando, lutando,
é algo que tem que ser feito em cada fala, em cada conversa. Às vezes no próprio vocabulário que nós usamos, o nosso vocabulário é marcado, eivado de machismos, de misoginia, que é algo muito pior, né? Que é realmente o horror a tudo que é feminino. Então, quando nós xingamos alguém de mulherzinha, veja bem, nós xingamos uma pessoa de mulherzinha. Principalmente de homem para homem, né? O chamando de fraco, de covarde, de incapaz. Veja bem, há nisso uma misoginia e um machismo absurdos e que se mantém. E nós fazemos isso quando nós ensinamos as crianças, quando elas nos ouvem falar dessa maneira, elas aprendem tudo o que está por baixo dessas palavras. Eu tenho duas percepções do século XXI. Uma que é o aumento, né, óbvio, claro, do feminismo, né, abarcando cada vez mais mulheres, mais pessoas, mais homens, né? Acho que ele está num franco crescimento, mas a resistência a ele também. Né? No momento em que a luta se torna mais aberta, a resistência também se torna... As duas coisas são na mesma intensidade. Estão na mesma intensidade. Acho que a resistência tem a tendência a diminuir à medida em que novas gerações vão construindo. Nós construímos muito nos últimos 2 séculos, né? Hoje nós temos mulheres em todos os cargos nas universidades, né? Nós temos uma reitora, nós ocupamos um espaço dentro da sociedade cada vez maior e que não vai se reduzir. Então, tentar que as coisas voltem a ser como eram. E a gente conhece alguns tipos de críticas no sentido de mas aí a mulher se tornou apenas mais um peão dentro do jogo capitalista. Ok, mas o que ela era antes disso? Totalmente dependente dentro de casa, dependendo do dinheiro que vinha do marido para comer, para se vestir, agora mesmo em história da moda, né, que tu falaste que eu dou aula no curso de tecnólogo em design de moda, nós estávamos vendo o lugar social que as mulheres ocupavam nos gastos da família. As mulheres casadas são as últimas. Então, primeiro veste, come os homens, depois vestem e comem os filhos e, por último, as mulheres casadas. Ainda se continua isso, professora? Tem muito disso ainda? Essa era a realidade do final do 19. Sim. E foi a realidade até boa mas parte mudou do bastante, 20. então. Acho que sim, mas ainda... Acreditamos, torcemos para que sim. Torcemos que sim, mas ainda é um processo de que nas mulheres pesam os sacrifícios quando se fala de família. Sim. Né? E da mesma forma, quando elas são obrigadas a criarem os filhos sozinhas, também em cima delas é que pesam as maiores críticas. Ou seja, há muitas diferenças, claro, houve muitos avanços nas lutas femininas das décadas, dos séculos passados para as décadas atuais, e acredito que as mulheres ainda têm muito a que lutar. Os homens também, claro, o direito como um todo, né, dos dois, mas as mulheres acredito que há muito ainda. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Unifra Entrevista. Esperamos que numa próxima oportunidade a senhora também possa nos fazer companhia aqui no programa. Ok. Você que acompanhou o programa Unifra Entrevista pelo canal 15 da NET aqui, pode também acompanhar na íntegra esse programa no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. O Unifra Entrevista volta na próxima semana. A gente agradece a sua participação, a participação, né, de quem participou na rede social da TV Unifra e também a sua companhia aí de casa. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.